Vamos voltando. Acabou sua live? Foi tudo bem? Mamãe tá na dela ainda, tá? Também te amo. Olha lá o Anderson te dando tchau. Deixa a mamãe trabalhar. Vocês conhecem carrapato? Senhoras, não acabei de chegar na fazenda. Mas não é desse carrapato de fazenda que eu tô falando, não é desse aqui. Ah, bom. Quero ver quando começar a voltar a vida de trabalhar e de estudar, como é que vai ser. Porque, nossa, Você imagina o apego. pois é, eu fico com dó de mães que tem bebê, que tá criança menorzinha, que tá acostumadíssima com a mãe em casa e a mãe vai ter que voltar a trabalhar. Eu tenho uma paciente que já tá vivendo essa angústia para a hora que voltar. Ela trabalha o dia todo e estuda à noite. E o nenenzinho dela voltou pro peito com ela em casa. Ele tá com 2 Nossa, anos, gente. voltou pro peito e o peito tá dando leite. E ele tá dormindo com ela e eu tô orientando. Falei, olha, vamos mamar, sai de vez em quando e deixa, sai e volta, porque a hora que acabar essa pandemia, se tiver que trabalhar e estudar, ele vai sofrer muito e você também. Complicado isso, né? Roberto, antes de acabar o link anterior, eu estava olhando a sua questão no chat, eu respondi. Não sei se você ouviu. Eu disse que essas questões que nós estamos debatendo e que tem alguma controvérsia, aí o pessoal está argumentando, busca resposta na internet. O Anderson está ali com todos os editais de concurso aberto para poder ajudar vocês. Ai, Tati. Aí eu acho justo, Roberto, quem está aqui participando da devolutiva e entende por que a questão foi anulada, essa pessoa ganha a pontuação daquela questão, se foi uma questão que caiu para ela. Agora, se a pessoa não está aqui, depois vai me falar, professora, aquela que era D virou C, o que que ela cresceu, em que ela aprendeu, né? Então, assim, a não ser que seja uma ordem superior que fala assim, todo mundo tem que ganhar a pontuação da questão anulada, eu não acho justo. Então, eu conversei com a turma concordou, pelo menos foi até onde eu entendi, todo mundo concordou. Quem Correto. está aqui participando da devolutiva fala, professor, essa questão caiu para mim. Eu estou anotando o nome e vou dar pontuação para essas pessoas. Lembrando que cada questão vale meio, vale 0,5, tá? Qual a diferença, viu? 0,5. A gente pensa que as questões pós-aula também não dá diferença, mas são Dá também, tem que fazer tudo. 12 pontinhos Com interessantes, né? certeza. Ok, Roberto, fala alguma coisa comigo no chat, já que você não está podendo usar áudio. Ó. Cadê meu chat? Não abriu? Ah. Como assim? Não entendi. Vocês entenderam? Liga o microfone. Ele não está podendo falar, provavelmente. Qualquer coisa, Roberto, a gente conversa depois. E você me convence. Deixa eu aceitar aqui, porque, Maria Vitória, você já deve ter falado no grupo sobre isso, né? Que quem não estiver participando aqui não vai ganhar. Ainda não. Acho bom você avisar, porque aí o povo que tá dormindo acorda. Tá bom, vou falar agora. Reforço arbitrário aí, ó. Olha lá, a Adriana acordou, ela tá deitada ainda. Você pensa que eu não vi, né, Adriana? Na hora que apareceu sua cara aí. Oi. Oi, bom dia. Bom dia, olha a voz de travesseiro dela. Sono. Quem falou comigo? Amanda? Isso. Oi, Tati. Oi, Roberto. Abriu o microfone. Eu vou falar rapidamente, vou continuar e aí eu vou ouvir a sua resposta. O que eu queria
Não é o meu caso, até porque eu estou participando da aula. Até tinha uma questão aí atrás, mas não deu tempo de eu falar. O meu questionamento é o seguinte: como fica tudo gravado no áudio, se é uma questão que foi errada, eu acho que mesmo aqueles que não estão participando, depois ele pode mandar e ele tem o direito de ter correção se a questão realmente está errada. Mas ele nem sabe por que está errada, Roberto. Em que ele vai crescer? Não é questão de saber. Tem questões que estão erradas, e mesmo que ele não participe da devolutiva, ele vai ver que está errado, ele vai pesquisar. E talvez ele não está aqui nesse momento. Então, assim, se a questão está errada e descobrir e se provar que está errada, eu acho que não é porque ele não está participando da devolutiva que ele não tem direito de ter a correção dela. Mas não é o meu caso, eu estou aqui. Eu só estou levantando para outras questões. O Roberto está sendo advogado de quem não está aqui, gente. Eu vou pegar o Roberto de taca. Eu acho que eu estou sendo colega, né? Acadêmico. Eu não concordo, não. Porque quando era presencial, se não fosse, a gente também não tinha os pontos. De acordo com o pensamento dele, Caio, está errado. Eu entendi a questão do Roberto, é uma questão de justificativa legal. Porque se, por exemplo, a questão do Anderson, ele achou numa questão que está num concurso que foi anulado, mesmo eu não concordando, eu vou dar a pontuação para ele porque é uma questão judicial, entendeu? Foi para a justiça e a justiça anulou. Eu não sabia, a questão ainda estava na minha prova. Lascou. Porque se eu estou usando uma questão de prova que foi anulada judicialmente, menino, o trem é feio. Aí, se o Anderson percebeu isso e me disse que está errado, eu vou arrumar a nota dele. Aí o Roberto falou assim, aquele que não participou, ele também tem que ser beneficiado porque é uma questão judicial. O problema, Roberto, é que eu não tenho condição de ir em todas as provas e ver quem fez essa questão. Eu estou aqui perguntando, quem fez essa? Quem tinha essa? Quem não tinha? E estou anotando os nomes. Entendeu? Oi, Amanda. Eu estou falando nem a questão judicial, não, porque um erro de prova, tanto presencialmente como agora no meio remoto, é possível uma questão de uma errada, mesmo no conteúdo, é possível, ou a falha do professor, ou mesmo falha do sistema. Certo. Então é possível. Então, se a pessoa marcou, se a questão está errada, mesmo que ela não participe da devolutiva, a devolutiva é esse crescimento que você está falando aqui, a gente está aprendendo. Ele não vai crescer. Mas se ele mostrar que está errado, porque o Caio falou, mesmo presencialmente, e mesmo quando o professor falava que não dá aquilo para o aluno não participar da devolutiva, se a questão estava errada, era um direito dele de ter corrigido. Até então, só para... Eu acho que é uma questão que você levantar, assim, quem errou e ele mostrar depois que a questão dele estava errada, é um direito que ele tem. Mas não estou nem falando negócio de justiça, não. Eu já estou indo mais longe. Amanda, você levantou a mão faz tempo. Só que, por exemplo, assim, mesmo em concurso, essas coisas assim, geralmente eles só anulam a questão de quem solicita, né? Porque tem todo um aspecto, assim, né? Também, porque, por exemplo, tem concurso que as provas também são diferentes. Eu já fiz concurso assim. Então, aí só tinha questão anulada quem fazia o pedido falando que tinha aquela questão, justificando realmente aquela questão estava errada e tal. Então, por exemplo, assim, talvez se uma pessoa depois que está assistindo a aula vai e te procura, aí eu acho que é até ok, porque a pessoa assistiu a aula e tal, às vezes ela estava no trabalho, estava passando mal, não pode participar, mas assistiu a aula, te procurou e é uma coisa. Agora a pessoa nem assistiu a aula, nem ficou sabendo. Como é que você vai ficar sabendo que eu não vou dar meio ponto para todo mundo. Eu não vou dar meio ponto para todo mundo. Então, assim, tem que ser pelo menos assim, a pessoa apresentar uma justificativa, porque também em concurso é assim também, né? Então vamos fazer de forma equilibrada, verdade. Eu não vou ser tão rígida de dizer que quem me procurar depois eu não vou corrigir. Mas eu só vou corrigir de quem me procurar, né? Porque eu tenho condição de saber. A pessoa falou, professora, aquela questão que você anulou caiu para mim. Aí eu sei, porque eu não vou ter condições de verificar nas provas de todo mundo quem que precisava daquele ponto. Já pensou, gente? Eu tenho 9 disciplinas.
Eu não tenho como fazer isso para todo mundo depois, né? Então, ok, se me procurar depois, porque assistiu a gravação da aula, igual a Amanda está falando, aí entendeu por que a questão foi anulada e me procurou, beleza, aí eu concordo, tá? Então, vamos de novo Qual compartilhar. que é a questão, Nath? Desculpa, eu nem... Ixi, a gente já passou por várias, nós já estamos na 15. Não, que foi anulada, não foi só uma que foi anulada? Foram 2. Ah, tá. Mas aí, Adriane, a questão não é enumerada para mim do mesmo jeito que é para vocês. Depois você pode ver a gravação da aula, se for seu microfone está desligado. Depois eu pego com alguém. Depois você vê o vídeo vejo da a aula. E se for questão que caiu para você, aí você me avisa. Tá bom? Ela tá no banheiro, lavando o rosto, literalmente. Eu botei foi fé nela, viu? Acordando dando bom dia, fui lavando o rosto. Aí sim. Legal. Vamos continuar então aqui a nossa correção. Cadê vocês? Ai, apareceu. Deixa eu ver, por que eu anotei aqui questão 13? Não, a 13 está ok. A 15 vai ser legal demais. O Anderson já achou ela no Parte de concurso. ser intolerante em qualquer situação. Eu nem li, tô falando, sabia que ele ia brigar com essa aqui. Bora lá. Os jovens estão iniciando o uso de bebida alcoólica cada vez mais cedo. Nós não estamos falando de adolescente mais. Jovem. Jovens. Portanto, é preciso desenvolver estratégias realistas para lidar com esse problema, porque é ilusório imaginar que eles vão deixar de beber. É necessário ainda informar as consequências da bebida, a fim de aumentar a consciência e facilitar a adoção de atitudes que promovam a saúde e reduzam riscos. Ponto. São atitudes coerentes com a perspectiva das políticas de redução de danos. 1. Aumentar o intervalo entre uma dose e outra e alternar bebida alcoólica com bebida sem álcool. Isso reduz risco? Sim. Realizar campanhas como se beber, não dirija. Tá certo? Correto. Correto. Ser intolerante em qualquer situação com o consumo de bebida alcoólica. Se estamos falando em redução de danos, por que ser intolerante de uma vez? Eu voltei aqui. Eu achei que essa questão aí, ser intolerante em qualquer situação, essa aí não combina com redução de dano. Ou eu estou equivocado. Sumiu. Roberta acordou pistola hoje. Roberto sumiu. Hein, professor? Igual ele estava falando, professor, ser intolerante em qualquer situação, consumo de bebidas alcoólicas. Mas, ao mesmo tempo, a questão ela fala sobre a política de redução de danos. Porém, ser intolerante nessas situações depende do contexto. Professora, eu marquei a 1, a 2 e a 4 também. Engraçado, sabe, gente? No semestre, há 1 ano e meio atrás, essa questão caiu na prova. E aí, de acordo com o gabarito de onde eu tirei essa questão, estava dizendo que a resposta correta era 2, 3 e 4. Que a letra A seria só 2, 3 e 4. Não tinha número 1 ali. E aí, na hora da gente discutir, a única coisa que todo mundo achou que estava errada era que eu não tinha colocado a número 1. E aí me vieram com a seguinte argumentação. Olha só, eu tenho o texto da política de redução de danos. Sim.
Estratégias para a prevenção de acidentes de trânsito relacionados ao uso de álcool. Bafômetro, não é esse texto. Algumas estratégias eficazes no uso indevido de álcool em jovens. Frequentar bares que ofereçam maior segurança em relação ao consumo de bebida alcoólica, como, por exemplo, oferecer água às pessoas que estão bebendo, pois hidrata e atenua os efeitos da bebida. Então, isso está nas políticas de redução. Então, a 1 estava certa, e aí eu inseri a 1 no gabarito que estava anterior, que estava só 2, 3 e 4. Eu só pus a 1. Anderson. Não, pode falar. Eu voltei aqui, viu, professora? Então fala, Roberto. Eu saí do ar um pouco, eu não entendi, porque eu, inclusive, errei essa questão, porque, pelo meu entendimento, essa questão aí que diz que essa assertiva, que diz que ser intolerante, Em qualquer situação. Isso aí não tem nada, vai no sentido contrário da redução de danos. A redução de danos, ela é tolerante em algumas situações. Ok. Entendi seu ponto de vista. Além do Roberto, quem mais fez essa questão? Eu errei por isso. Anderson. Caio. Ela é do ano de 2018, da Prefeitura de Macapá. Tô falando que ele tá com todos os editais abertos? Mas essa questão caiu para mim também. Quem é a pessoa que tá falando? Fala o nome. Maria Foi o Vitória. Roberto falando. Maria Vitória. Caiu para Kalina Luciana também. Ela falou no também chat. caiu para mim. Para mim também. Professora, Oi, Roberto. eu queria comentar o seguinte, as assertivas anteriores confirmam isso. Por exemplo, quando fala de após 18 anos, que é permitido, se dirigir e não beba, tudo isso aí está dizendo que em certas situações a redução de danos A gente está falando de é preciso desenvolver estratégias. Eu entendi, vocês têm razão. Gostei do argumento. Além da Para Kalina... anular o consumo, né, de bebida alcoólica, mas sim para diminuir. Uma estratégia para poder diminuir o consumo. Consciência, é isso, professor, falou tudo. Porque senão tá entre até aquela questão da pessoa beber uma taça de vinho em casa, porque isso é uma situação também. Aí não pode nem beber um vinho em casa, porque senão Ele ser intolerante nessa situação? Entendeu? Não tem muito... Ok, então a resposta certa seria a letra D. Isso. Mas se eu só falar mais uma coisa, viu, Tatiana? Fala. Chamou pelo nome. O mais forte é porque o Anderson aceita beber em determinadas situações. Gente, não tem coisa melhor que beber não, viu? Ô, gente, enquanto vocês estavam falando, uma pessoa falou, caiu para mim também, e eu não sei quem é. Kalina. A Kalina Rayane você falou. também. A Rayane. Rayane? Luciana. Luciana? Sim. Ok, foi essa voz mesmo que eu ouvi. Beleza. Professora, Oi, essa Felipe. questão caiu para mim também. Felipe. Ok. Nossa, essa questão caiu para quase todo mundo. Pronto, vamos passar então? Vamos. 16. Na idade adulta, pode-se considerar psicologicamente ou comportamentalmente maduro quem é totalmente instável em seu comportamento e incapaz de mudanças adaptativas. Não. Sabe distinguir quando está indefeso, à disposição de forças externas, e quando não está. E quando tem, pelo menos em parte, sob controle as circunstâncias da vida. Essa é a correta. Porque nas outras fala que é incapaz de cuidar de si mesmo, é incapaz de enfrentar situações complexas, então a única que dá para marcar é a letra B, ok? 17. O tabagismo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa de morte evitável em todo o mundo.
e fator de risco para 6 das 8 principais causas de morte no mundo. Por causa disso, 1. Os adultos jovens são mais propensos a fumar do que qualquer outro grupo etário. Verdade. Discordo. Essa frase foi retirada do nosso livro. Do jeitinho que tá aí, copiei e colei. Sim. Número 2. Deixar de fumar reduz os riscos de doença cardíaca, de câncer e de AVC. Tá certo, as duas assertivas estão corretas. Professora, posso dar meu ponto de vista? Pode. Eu sei que é do livro, correto. Mas os adultos jovens estão mais propensos a fumar, correto? São mais propensos a fumar. A fumar. E artigos e estudos afirmam que pessoas mais jovens, e de acordo com o IBGE, o jovem no Brasil é de acordo de 15 a 24 anos, e se enquadra nisso. Na faixa etária de jovens adultos é de 20 a 40. Não. Você entendeu minha linha de raciocínio? É de 18 a 40. Adulto jovem. Do IBGE? Não, do nosso livro. Do livro? Esse livro... Não, tranquilo, professora. O que você ia falar do livro? Não, eu falo... Não, é porque é realidade... Não, nada. É porque eu li um artigo mais recente que fala sobre isso, o consumo do tabaco. Que está mais propenso a fumar é jovens. Os jovens da faixa etária entre... Tá falando jovens, aqui. não jovens adultos. Ué, Anderson, qual que é a diferença? Para mim tem faixa de idade, professora. Não entendi. Eu falei que jovens é de 15 a 24 anos. Não, isso e é essa adolescente. 15 anos é adolescente, até 18 é adolescente. É não, professora. É. Mas de acordo com o IBGE, professora, que afirma que sim, é de 15 a 24. E essa é a faixa etária que mais usa mais tabaco. Tá, mas de acordo com o IBGE e não de acordo com a teoria do desenvolvimento humano. Eles fazem estatísticas com enquadramentos de idades diferentes. O adolescente é até 18 anos, o adulto jovem é daí em diante. Não é uma questão só porque o livro é americano, não. É essa que eu fiquei pensando sobre Tanto o é que a americano. maioridade é a A partir faixa de etária de 18 idade é anos. diferente. É, mas é porque o IBGE está contando com outras características, e não com as características que nós estamos estudando de desenvolvimento humano. Deixa eu entrar aí também. Quem quer falar? Roberto. Oi, Roberto. Isso que o Juan está falando é o seguinte, o livro, isso aí é convencional. Por exemplo, se você for na Previdência, questão da aposentadoria, ele pega mais um geral. O que o livro está usando é o que é mais aceito em vários lugares, inclusive outros países. Então, essa critério, né, que o livro adotou, ele não está errado. É uma convenção que se escolheu. O IBGE, ele, por exemplo, já segue um outro, mas isso é muito explicado questão economicamente. O que mais tem mais impacto nesse sentido? Obrigada, Roberto. Podemos passar? 18. Os dados estatísticos a respeito de atendimento realizado em ambulatório de um hospital, considerado referência de tratamento de DST, revelou um aumento significativo de jovens na faixa de 13 a 16 anos, moradores de uma comunidade de baixa renda localizada nas proximidades. Uma análise mais cuidadosa do prontuário indicou que eles são cerca de 97% são estudantes. Então, vamos das alternativas de estratégia para prevenção de DST, qual que teria a maior probabilidade de atingir as dimensões afetiva e cognitiva dos jovens? Palestra na escola com um profissional de saúde é interessante, mas já acontece e parece que não está surtindo efeito, né? Sim. B. Distribuição de folheto atraente, informando sobre cuidados básicos. Parece que já acontece e não está surtindo muito efeito. Preparação dos professores das escolas para a realização de campanha em parceria poderia ser interessante. Contato com a associação de moradores para divulgar cartaz? Não, ninguém vai ler esses cartazes, não. Criação de grupos nos quais discuta-se aberta e francamente questões sobre sexualidade. Essa
é uma dimensão, é uma probabilidade maior de atingir a dimensão afetiva e cognitiva. Porque grupos, rodas de conversa, inclusive eu apresentei para vocês exemplos, que eu fazia esse tipo de oficina nas escolas, dividia por sexo, meninos com os meninos, as meninas com os alunos, as alunas, e aí tinha mais liberdade de conversar. Então, grupo de conversa, onde essas pessoas têm mais liberdade de falar, eles surtem mais efeito, atinge mais a dimensão afetiva e cognitiva. Ok? Professora? Oi. Essa eu acertei, mas eu queria só entender algumas questões. Uhum. Porque eu também acho que essa é a letra E mesmo, mas, por exemplo, assim, não é uma questão muito de opinião também? Porque, por exemplo, assim, algumas pessoas podem achar que a palestra na escola é muito bom, porque, por exemplo, eu conheço pessoas que falam que mudaram totalmente o comportamento por conta de palestras na escola. Então, surtem efeito, só que de forma mais assim. Então, parece que é uma coisa, às vezes, mais de opinião essa, porque tanto uma pessoa pode achar que é importante, por exemplo, a preparação dos professores nas escolas da área, para fazer todo esse processo e tal, porque nada aí é incorreto, sabe? Não, isso aqui tem um efeito negativo, isso aqui dá um efeito errado para os jovens e adolescentes. Então, me parece que pode ser, às vezes, debate, tipo assim, cada um levantando a sua bandeira do que acha que, às vezes, seria melhor. Todas essas outras alternativas, Amanda, elas atingem a dimensão cognitiva. Elas não atingem a dimensão afetiva. Entendeu? Porque falando de maior probabilidade, né? Então, não se atinge uma dimensão afetiva apresentando um cartaz, apresentando uma palestra. Uma palestra põe 200 meninos dentro do auditório, 100, 50 que seja, mas ela fica muito coletiva. Quando a gente faz criação de grupos menores, atinge a dimensão afetiva. Eles já têm condição de se abrir um pouco mais, de se colocar um no lugar do outro. A experiência de um ajuda a vida do outro. Eles já têm uma liberdade, uma confiança maior em relação à pessoa que está atendendo e fazendo esse grupo. Então, a letra E é a correta porque ela atinge as duas dimensões. Não, agora eu entendi, agora fez sentido. Eu tinha marcado essa, mas eu ainda fiquei tipo, tá, eu concordo, mas agora eu entendi. Uhum. Entendeu? Ok. Mais alguém? Não? Anderson? 19. Se alguém falar no chat, vocês me avisam, porque quando eu tô com tela compartilhada, eu não tenho condição de ficar olhando lá, tá? Mais de 3 milhões de crianças no mundo foram concebidas por meio de tecnologia de reprodução assistida. Falando de normas éticas com relação à escolha do sexo da criança e de características da criança, eu vou escolher que jeito que essa criança é, assinale a alternativa correta. As técnicas de reprodução humana não podem ser aplicadas com intenção de escolher o sexo da criança que venha a nascer, mas as demais características podem ser escolhidas, dependendo da vontade dos pacientes. Então, eu posso escolher cor do olho? Eu posso escolher esse cabelo? Não, então tá errado, né? B. As técnicas de reprodução humana, em nenhuma hipótese, poderão ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica biológica do futuro filho. Fica aí guardadinha, porque IAD refuga a B. C. Deve-se respeitar a vontade dos pacientes quanto às características e ao sexo, desde que os pacientes estejam de comum acordo com o médico. Não. Então, se o médico deixar, eu vou escolher tudo que eu quero. É como se eu fosse no mercado fazer uma compra e encomendasse uma criança. Não é assim. Letra D, que é a alternativa correta. As técnicas de reprodução humana somente poderão ser aplicadas com a intenção de selecionar o sexo ou qualquer outra característica quando se tratar de doenças ligadas ao sexo do filho que venha a nascer. Existem algumas doenças que são genéticas por causa do sexo. Então, se a reprodução for assistida,
eu tenho condição de dizer, olha, eu não posso ter um filho do sexo masculino porque eu tenho tal síndrome, e essa síndrome atinge todos os bebês do sexo masculino. Então, sim, nesse caso, eu posso escolher, e o médico também pode ajudar nessa alternativa. Ficou claro por que é a letra D? Ok. Última questão. A TPM é um transtorno que produz desconfortos físicos e tensão emocional por até 2 semanas antes de um período menstrual. 1. A sua causa não é totalmente entendida. 2. Não há solução para os sintomas, visto que são muito variados. A 1 está certa e a 2 está errada, porque de acordo com o que a gente conversou, que está lá no nosso livro, existem algumas coisas que podem ser feitas para diminuir, para atenuar um pouco a TPM. Tipo de alimentação, exercício físico. Inclusive, o uso da pílula anticoncepcional pode diminuir a TPM. Então, a gente colocou isso tudo em sala de aula. Em sala de aula, não. A gente colocou tudo isso em aula e ficou bem claro. Ok. Terminamos a nossa prova? Professora? Oi, Professora, eu só Amanda. fiquei com dúvida nessa daí também, professora. Por quê, Anderson? Você não tem TPM, né? Não tenho não, mas pelo quadro de filogenia, depende de mulher para mulher. E tem Sim. alguns que há, assim, soluções. Mas engloba em geral. Mas como eu acabei de dizer, existem algumas soluções. Não diz que existem todas, solução para tudo. Não há soluções para os sintomas. Isso que são mais muito variados. Não tem. Ela tá falsa. Não há solução para os sintomas, ela tá falsa, porque existem alguns sintomas que podem ser melhorados. Mas eu não disse todos. Sim. Ok? Amanda, o que você ia falar? É porque, como não tem como acessar a revisão, eu não lembro qual foi a questão que eu errei. Foi só uma questão, mas eu tenho a impressão que foi uma que a gente debateu, mas eu não consigo me lembrar qual. Eu queria saber se teria, às vezes, a possibilidade de olhar se foi uma das que a gente mudou o gabarito, que eu tenho a impressão que foi. Se pudesse, por favor. Eu vou olhar e, se for possível fazer esse acesso, eu faço, e se for uma dessas questões, com certeza você vai ser contemplado, tá? Obrigada. De nada. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não? A Rayane, a Kalina, essas coisas aqui do chat, para vocês me falaram o nome delas naquela questão anterior, certo? Ok. Bom, de acordo com o nosso cronograma, nós estamos super em dia, né? Então, a gente fez a devolutiva hoje e na próxima aula, o que é que nós vamos fazer? Na próxima aula, nós vamos falar do desenvolvimento cognitivo do adulto jovem, porque a gente já falou do desenvolvimento físico do adulto jovem, agora a gente vai falar do desenvolvimento cognitivo, que é a segunda parte do capítulo 13, né? Então, o pré-aula para a aula da semana que vem é vocês fazerem essa leitura do desenvolvimento cognitivo do capítulo 13, para a gente conversar sobre isso na nossa aula, tá bom? Eu agradeço vocês que estiveram aqui fazendo a nossa correção. Valeu, Anderson, pelo seu empenho. Eu espero que a sua nota tenha melhorado bastante. Nada, professora. É bom ter aula assim. Eu também acho legal. Nossa, E aí eu lembro das aulas presenciais que a gente ia, debatia no final das avaliações. Era show. É muito legal, né? Eu acho que aprende muito mais nessa hora que a gente quer convencer o outro do nosso ponto de vista, porque a gente precisa, porque a gente quer aquele ponto e a gente tem que encontrar argumento. Eu acho que há muito mais. Esse tipo de questão vocês nunca mais esquecem. Vocês vão conseguir debater o resto da vida por causa disso, né? A gente se encontra, então, na quinta, né? Ser Psicólogo 3. De novo, a gente vai fazer a correção da prova e ver como é que estão as questões lá. O que vocês acharam das provas, no sentido geral, assim, das minhas, né? Eu quero um feedback de vocês.
Difícil. Você achou difícil? Essa eu confesso que eu achei a mais fácil. Você achou Nossa, fácil, difícil. Amanda? Não achei fácil. Achei a mais fácil das que a gente já fez, assim, entendeu? Porque as outras eu achava muito difícil. Essa eu achei um difícil Fácil, digamos assim. Digamos assim. que dava para fazer. Que alguém mais quer me dar um feedback? Também concordo com a Amanda. Foram uma das provas que mais, assim, tranquila de fazer, que não teve muita, assim, dificuldade, principalmente em relação agora à correção, né, que a gente viu que foram poucas questões anuladas, que eu lembro que antes tinha bastante questão. Tá bom. Bom, então tá joia. Eu acho que a gente não precisa continuar, porque já tá faltando só 4 minutos para terminar aqui. E nós fizemos a nossa correção. Eu agradeço vocês que participaram. Quem faz outra disciplina comigo, acho que o Anderson encontra amanhã, né, Anderson? Então, e vocês do terceiro período, eu encontro na quinta-feira, tá bom? Boa semana para nós. Um beijão. Tchau, professora. Amém. Tchau. Obrigada.